E aí galera, tudo bom? Aqui é o Rafael Farinha e eu vou apresentar o Sofisma Pesadelo, que é o nosso jogo do Inter, feito pelo Grupo Tabates. Os integrantes sou eu, Fabiano, Giovanni, João Vitor, Vitor Serafim e o Vitor Luciano. Então, falando rápido do nosso jogo, ele é uma plataforma 2D vertical, onde o ambiente é muito escuro, então o jogador tem que estar sempre atento, porque perigos podem estar escondidos nas sombras, e ele tem que tomar cuidado para manusear os recursos dele, porque senão ele pode ter problemas. Nosso jogo base foi o Elevator Action, e a gente escolheu ele porque de todos os jogos da lista, ele é o que a gente se identificou mais para poder elaborar algumas mecânicas, algumas historinhas, é isso aí. A gente definiu nosso público-alvo bem cedo. A gente queria uma galera de mais ou menos uns 20 anos de idade para cima, que já tem uma vivência, então já conviveu com alguns problemas, uh, principalmente problemas psiquiátricos, que é algo que a gente aborda um pouquinho no nosso jogo. São pessoas que elas têm um pouco mais de interesse nas histórias, elas gostam de ser desafiadas e elas têm interesse por algumas coisas que a gente colocou na referência. E dentro disso, a nossa persona é o Lídio Matheus, ele tem 19 anos, sofre de ansiedade, ele gosta de jogos no qual ele precisa ser inteligente para controlar os recursos que ele vai ter. Ele precisa estar sempre atento, porque senão ele fica desinteressado em um jogo muito fácil. Ele precisa estar sempre sendo constantemente desafiado. Ele não gosta de jogos muito casuais, que não tem uma história por trás. Ele gosta muito de ser recompensado dentro do jogo, então se não tiver isso, ele também perde o interesse. E ele, como ele sofre de ansiedade, ele não gosta de ter um limite de tempo para fazer as coisas. Ele gosta de fazer tudo na frequência dele. Tá, então sobre o que é o nosso jogo? Nele a gente tem a Lily, que é a nossa protagonista. Ela é uma garota muito inteligente e ela sofreu um trauma. Ela, no ano passado, sofreu um acidente de carro, onde ela perdeu os pais, e ela também se tornou paraplégica. E aí ela passou por um orfanato depois disso. E aí o pesadelo, que no caso é o jogo onde que está acontecendo, ela vai ser uma reflexão sombria de tudo isso que ela viveu. No caso, ela experiencia esse abandono dentro do orfanato escuro, os medos dela são manifestados, então, como ela é nictofóbica, ela tem medo de escuro, como ela tem medo de insetos, eles vão se manifestar como criaturas para caçar ela. Só que também tem os tomates, que são a comida favorita dela, e é aquela coisa de você usar as coisas que você gosta para lutar contra os seus traumas, para lutar contra as coisas ruins na sua vida. E aí, no final, quando ela acorda, ela percebe que as coisas estão melhores, porque ela foi adotada, inclusive o que ela está vivendo era um passado que é meio conturbado, e um pouco dessa história ela é contada em algumas coisinhas no jogo, tipo, especificamente os quadros que eles vão retratar alguns momentos desse trauma que ela viveu. Para a gente definir nosso jogo, então, a gente começou com algumas coisinhas. A gente queria que nosso jogo fosse escuro, que tivesse uma vibe um pouco mais vitoriana, fosse uma coisa meio, tipo, destruída, meio ruína, e a gente queria evitar aquela coisa meio abóbora, meio fantasma, essas coisas que são mais associadas a Halloween, porque não é muita vibe que a gente queria. Para arte, a gente definiu algumas coisas também. A gente queria uns tons mais ou menos entre uns verdes e uns roxos, uma baixa saturação, uma coisa um pouco mais escura. A gente simulou um estilo de arte que eu gosto muito, que é algo que existe no Don't Starve, que são uma coisa mais tipo de linhas mais grossas e tortas. Não são linhas muito bonitas, são linhas um pouco mais garranchos e tudo tende a ser muito quadrado. E a gente, então, foi pegando algumas referências. A gente queria uma coisa meio na vibe de Tim Burton, essa coisa meio sombria. Coraline foi uma referência muito boa porque a gente queria. Mansell Foster para aquela coisa das arquiteturas. E Flapjack, bem por causa daqueles garranchos que é o cenário e as texturas que elas ficam sobrepostas, que a gente usou bastante no nosso jogo. Também usamos vários jogos como referências para o jogo. O Soul Survivor, que é um jogo indie que tem bem essa vibe de plataforma 2D, onde tudo é muito escuro. Hollow Knight, por causa daquelas artes de insetos e tudo mais. Little Nightmares, aquela figura infantil que ela é vulnerável perante os pesadelos dela. Outlast, por causa daquela coisa do hospício que a gente simulou no orfanato. E a nossa referência principal pro jogo, que é o Don't Starve, que tem muita coisa que a gente pegou dele e a gente fez uma homenagem ao nosso jogo simulando. Aqui tem algumas referências que a gente usou para ambientação e para o cenário, que é aquela coisa daquela vibe meio abandono, escuridão,
uma coisa mais vitoriana e poeira, tudo isso. Nosso cenário, então, a gente meio que chegou relativamente rápido, baseado em todas as referências que a gente falou. A gente tentou uma coisa mais mansão Foster, não deu muito certo. Depois a gente foi evoluindo para deixar um pouco mais do que a gente queria. E a gente chegou assim, nesses tiles, nesse cenáriozinho final. Para os monstros, que são uma coisa bem importante no nosso jogo, a gente pegou umas referências do Don't Starve mesmo, que são os monstros de sombras, que estão relacionados à escuridão e insanidade. Para que os monstros que são mais insetos, a gente pegou do Hollow Knight. E para o nosso chefe, a gente pegou a Aranha do Limbo, que era mais ou menos essa vibe de manifestação do medo. Então saiu esses monstros aqui. Esses daqui são os que estão presentes no nível 1, e esse daqui é o nosso chefe, que é o inimigo final. A gente ia usar o Baratão para substituir o Mancho, só que a gente acabou preferindo optar ir para ficar com ele, porque a animação dele ficou um pouquinho melhor, ficou um pouquinho mais fluida. Então ele sobreviveu desde o começo do jogo. A Lily foi um processo bem demorado, a gente passou por várias versões até chegar na versão final. A gente começou por aqui, que a gente não tinha exatamente definido a identidade do personagem, e a gente foi progredindo com várias variações e várias referências para formar as outras versões. Mas no final a gente acabou ficando com a Lily ruiva, essa camisolazinha verde aqui e o aventalzinho. E aqui são alguns objetos do nosso jogo. Como o jogador interage com bastante coisa, a gente se preocupou em dar uma cara diferente para cada um deles. Aqui são algumas capturas digital do jogo, para testar como todos esses componentes se juntam e formar o jogo final. E são algumas cenas aqui. A gente também fez uma capa do CD do DVD, meio que pensando como se isso realmente já estivesse à venda mesmo, então a gente se preocupou em colocar vários detalhes, usando como referências vários outros jogos. Aqui a gente tem o DVD que vai ter dentro, e aqui uma capzinha para mostrar como que seria essa composição pronta. Então, como a ambientação é muito importante para o nosso jogo, a gente tomou um cuidado especial com o áudio. A gente fez uma música para cada cena do jogo, todas elas no soundtrack. Essa daqui é a música do nível normal, nível padrão. Depois a gente fez uma variação pro chefe, que é parecida, só que ela tem uma batida um pouco mais tensa, um pouco mais ansiosa. Os efeitos sonoros a gente pegou alguns deles dos bancos de áudio, que é o Soundbible e Free Sound. Aqui alguns exemplos, que são as partes do elevador. Aqui o elevador. E o que a gente fez também é que nós dublamos uma boa parte dos áudios. No caso, os sons emitidos pelos monstros, alguns efeitozinhos sonoros, as expressões da Lily durante a cinemática introdutória. E todo esse áudio foi editado no Adobe Audition. Tá, agora sobre o gameplay. A primeira coisa que a gente fez foi pegar o Elevator Action e isolar as mecânicas que a gente queria manter no nosso jogo. Então ele é um jogo de plataforma 2D, onde verticalidade é extremamente importante, os elevadores eles vão ser as peças centrais, existem inimigos que vão aparecer para atrapalhar, o jogador tem a habilidade de disparar contra eles, tem um objetivo na fase que ele vai precisar chegar, e do Elevator Action da Lucian, que é uma versão mais recente, a gente pegou também a habilidade do jogador de se esconder no cenário. E a gente foi pedacinho por pedacinho implementando cada uma dessas coisas e integrando o nosso jogo. Só que a gente também queria colocar algumas mecânicas novas, começando pela mais importante, que é a escuridão e a luz. E ela carrega uma lamparina que, conforme o tempo vai passando, ela vai abaixando. E aí ela pode recarregar nesses lugarzinhos, para ficar sem luz. Se ela tiver na escuridão e insanidade dela vai aumentando, tanto que vai matar ela, uma vez que ela vai chegar no máximo. Aí ela tem um movimento ilimitado, que é muito importante, já que ela é uma cadeirante. Então a gente tirou a habilidade de agachar e pular do personagem do Elevator Action. Ela também tem recursos limitados, então ela não pode ficar disparando à vontade. Ela tem que guardar para os momentos certos. E tudo isso foi possível porque a gente não ficou no Playground, a gente acabou passando para programação no C# mesmo, porque o Playground estava imitando bastante a gente, então a gente acabou aprendendo a mexer. Pro level design, então, a gente começou com algumas ideias iniciais, a gente acabou evoluindo essa ideia, descartando algumas coisinhas que a gente não conseguiu implementar, e isso passou para essa ideia final. A gente tinha planos de fazer alguns outros níveis adicionais, só que a gente acabou optando por aumentar a densidade desse daqui. E nesse nível, o objetivo da Lily é pegar as peças que estão espalhadas
e consertar o elevador para poder progredir para a próxima fase. E esse daqui é o nível do chefe, que é basicamente a arena dele, com as engenhocas que vão ser necessárias para derrotar ele. Bom, então vamos pro vídeo do gameplay. Eu vou tocar ele aqui separado, para não piorar o áudio. Vamos lá, vamos começar o gameplay. Eu vou pular aqui a cinemática introdutória, quem já viu isso algumas vezes. Vamos lá, eu vou tentar fazer um speedrunzinho. Então, nosso primeiro objetivo é pegar tomates para poder liberar aquele atalhozinho lá. Então, vou procurar munição aqui. Esquiva desse inimigo. Agora a gente volta lá pro atalho. Vale lembrar que o elevador central está diferente desde o dia do Link, que a gente deu uma diferenciada nele. As peças também, elas não são mais tomates, agora elas são peças de elevador mesmo. Então vamos lá. Primeira peça, agora a gente tem que encontrar as duas últimas para conseguir pegar. Os esconderijos também estão diferentes do dia do Link, que está muito similar às portas. Vamos lá, matar só assim não faz problema, ver o que tem aqui. Aqui é uma sala que ela tá um pouco diferente, ela funciona como um atalho e também serve para carregar recurso. Opa, vou colocar esse elevador aqui, beleza. Eu vou tentar recuperar aquela peça desse lado aqui, tem que tomar cuidado. Vamos lá. Volto pra cá. Aqui é um atalhozinho. Primeira peça recuperada, beleza. Falta mais uma agora. Vou recuperar essa daqui que é mais rápido. Toma cuidado com a escuridão. Opa, eu vou morrer. Não, não vou não, porque eu vou usar código. Dá uma aceleradazinha. Vai lembrar que se você aperta e o tab você revela o cheat mode, que vai ter os códigozinhos. Beleza, essa segunda peça pro elevador final, eu vou entregá-la mesmo. Tem mais coisa pra fazer durante o jogo, mas vamos entregar assim. Vai lembrar que cada vez que você entrega uma peça, aparece uma engrenagem ali em cima para indicar que o elevador foi melhorado. Então vamos pro nível do chefe. Beleza. Toma cuidado aqui, pelo central. E essa engenhoca ela fica aqui para mostrar pro jogador o que ele tem que fazer logo de cara. Então o jogador vai ver ela e vai falar, ah, beleza, eu tenho que fazer alguma coisa com ela. Então, o rolê é que eu tenho que procurar as outras engenhocas que elas vão ser aleatoriamente ativadas para poder causar dano nele. Aí eu tenho que primeiro atordoar ele e para depois causar dano. Eu tive muita sorte que foram essas três. E é isso, o chefe derrotado. Uma outra coisa que a gente colocou foi uma luz na arena quando o chefe é derrotado, porque o jogador ele morria muito depois que derrotar o chefe, porque ele ficava no escuro. E é isso daí. Vamos para a cinemáticazinha final. Vamos lá. E é isso daí. Para melhorar nosso jogo, então, a gente fez o teste de usuário com 16 integrantes. Basicamente, a gente acompanhava eles pelo Discord, enquanto fazia anotações sobre o que eles estavam fazendo. Depois, eles preenchiam um formulário no Google Forms, e aí a gente pegava todo esse feedback, passava para listas e ia implementando no jogo. E esses aqui são os feedbacks que mais frequentemente apareciam entre todos os testes. Basicamente, como o nível é um pouco mais longo, a ausência de checkpoints era um pouco problemática. O chefe era um pouco mais difícil, porque ele é um puzzle e também tem muita coisa que o jogador precisa manter em mente para poder lutar com ele. E o menu principal não fica tão claro que o jogador ele precisa usar as setinhas em vez do mouse para poder iniciar. E vale dizer que o jogo evoluiu pra caramba por causa do feedback dessa galera. Muita coisa que a gente implementou a gente não teria conseguido se não tivesse essa ajuda desse pessoal. Então, por fim, para falar dos programas que a gente usou, para editar toda a arte do jogo a gente fez no Adobe Photoshop e no Paint, e o InDesign para fazer a capa e o rótulo do jogo. Os áudios
a gente pegou em dois bancos, que é o Soundbible e o Freesound, gravou as músicas no Soundtrap e tudo foi editado usando o Adobe Audition. Sobre as fontes, a gente pegou toda a fonte, essas duas aqui, que é a Burton's Nightmare e a Nightmare, e usou o Rockwell para fazer os slides, que já é uma fonte do Windows. E todo o jogo foi feito no Unity Engine. A gente também usou o Playground no começo, só que a gente acabou partindo dele para poder usar o C Sharp. Só que ainda assim ele foi muito importante para dar o chute inicial para o desenvolvimento do jogo. E é isso aí, galera. O Grupo Tobates agradece muito. Valeu!